Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Oh, glória a Deus. Deixa eu convidar os irmãos, as irmãs para se colocar de pé. Vamos dar início ao culto desta noite. Quero convidar você que vai estar nos assistindo a se conectar também neste momento, você que está em casa, que você pegue a sua Bíblia, que você fique atento para você meditar também juntamente conosco. Também quero te convidar a orarmos nesta hora. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, santo e maravilhoso, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos de pé, de estarmos com saúde. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, meu Pai. Também queremos te pedir perdão por palavras, por pensamentos, por tudo que nós temos feito, Senhor, que não tem te agradado, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que a tua doce e maravilhosa presença possa nos preencher nesta noite, possa preencher todas as lacunas do nosso coração, possa falar aos nossos corações nesta noite, Espírito Santo. Fica à vontade em nosso meio, faz o teu querer, faz a tua vontade. Desde já eu te peço, traz os nossos irmãos em paz, em segurança, aqueles que estão a caminho, Senhor, que eles possam chegar a este lugar em paz, para que juntamente nós possamos, Senhor, estar te cultuando, Pai. Pai, também quero te fazer um pedido nesta hora, quero te pedir, Senhor, pela vizinhança, Senhor, que onde o som desse microfone chegar, Pai, que o Senhor possa operar, que a tua palavra possa adentrar nos corações, Senhor, possa fazer transformação, possa fazer mudança, Pai, nas vidas, Pai, no nome santo de Jesus. Pai, quero colocar diante de ti também as crianças, Pai, porque delas é o teu reino. Quero colocar diante de ti a pessoa que vai estar ministrando sobre a vida delas, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa usar para poder, Senhor, doutrinar as nossas crianças, e que elas possam estar também sensíveis, Senhor, para que elas possam entender e compreender, Pai. Da mesma forma, fala conosco. Toma, Senhor, desde já o início, o meio e o fim. Toma, Senhor, o controle e a direção, porque teu é o reino, teu é o domínio e teu é o poder para todos sempre. Amém. Assim eu te oro e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos, pode ficar à vontade. Livro de Ezequiel, o capítulo é o de número 37, a partir do versículo de número 1, para uma breve meditação da palavra do Senhor nesta hora. Glória a Deus. Ezequiel 37, a partir do verso de número 1. Quem encontrou, por sinal, glorifica o nome do Eterno. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei peles, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Verso 9, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe Espírito, e diz-lhe ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito,
e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Somente até aqui, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção nesse texto de Ezequiel 37 é que a mão do Senhor veio, e foi a mão do Senhor que levou. Coisa boa é quando a mão do Senhor nos conduz a certos lugares. Coisa boa é quando a mão do Senhor vem e nos conduz a estarmos em alguns lugares. Porque se a mão do Senhor veio e me conduziu a um lugar, com certeza o Senhor quer fazer algo. Com certeza o Senhor quer operar. E aqui o profeta diz que veio sobre ele a mão do Senhor. E o Senhor o levou em espírito. E o Senhor colocou ele em um vale de ossos secos, que não estavam apenas secos, mas estavam sequíssimos, e não tinha vida. Aí o Senhor chega para o profeta e diz: ei, profeta, poderão reviver esses ossos? Agora é que você vai compreender quem é verdadeiramente o profeta, porque o Senhor faz uma pergunta, mas o profeta vai analisar como é que está a situação, e o profeta olhando aquela situação vai olhar como é que está, vai ver que não tem jeito. Ele diz assim: bom, Senhor, aqui ao meu ver eu não posso fazer nada, ao meu ver não tem mais jeito, mas eu sei que tu podes fazer alguma coisa. Eu sei que daqui de onde eu estou vendo, a minha visão ela é limitada, mas daí de onde o Senhor está vendo, a tua visão é ampla, e o Senhor pode fazer alguma coisa. Por isso que o profeta jogou a responsabilidade para o Senhor. E o Senhor diz: ei, profeta, profetiza sobre estes ossos. E o profeta vai profetizar sobre aqueles ossos secos. Mas o que eu acho mais interessante é que só havia ossos. E quando o profeta recebe uma ordem para profetizar, começa a juntar cada osso ao seu osso. E eu vejo uma coisa tão linda aqui, que o Senhor vai falar de quê? De ordem. Porque muitas das vezes nós pensamos que a nossa vida ela está em ordem. Mas aqui, como o Senhor pegou esses ossos, colocou todos eles em ordem, assim o Senhor vai fazer na tua vida, vai colocar as coisas em ordem na tua vida. Aqui, se nós observarmos, se a Bíblia diz que juntou cada osso ao seu osso, imagina, se tivesse juntado perna com pé, qual teria ficado aquela coisa? Tinha ficado uma coisa horrível e desorganizada, mas o Senhor disse: não, vai ficar cada osso junto com o seu osso. Ou seja, quando o Espírito Santo começa a operar, ele gosta das coisas tudo organizado. Por isso que ele vai organizar primeiro a estrutura, que eram os ossos que estavam todos espalhados. Então ele vai fazer o quê? Ele vai profetizar sobre os ossos para que eles se ajunte, para que se crie uma estrutura. Se você observar os órgãos do nosso corpo, eles estão protegidos. Estão protegidos pelo quê, irmão? Por uma estrutura. E essa estrutura é óssea. Se você olhar o seu cérebro, ele tem uma proteção. Se você olhar o seu coração, ele vai estar revestido de ossos. Mas só que, olhando aqui, o profeta diz que vai também, o Senhor manda que ele profetize que venha ter nervo, que venha ter carne, e que venha ter tendões, né? E que venha ter pele. Por quê? Porque ossos não sentem nada. Ossos não sentem nada. Por isso ele vai ter que profetizar o nervo, vai ter que profetizar a carne e vai ter que profetizar a pele. Você prestar atenção quando você quebra algum osso. Se quebrar um osso, não vai sentir nada. Mas você sente quando quebra algo de você. Por quê? Porque tem pele, tem nervo e tem carne. Quando há um choque, você vai sentir. Quando quebra alguma coisa, você vai sentir. Por isso ele mandou que profetizasse nervos, profetizasse carne e profetizasse a pele, para que pudesse sentir, não só por fora, mas que você pudesse sentir a presença do Senhor por dentro e por fora, para que você tivesse a sensibilidade, porque se tiver só osso, como é que vai ter sensibilidade? Qual é a sensibilidade que você vai ter? Nenhuma. Mas quando está tudo junto, osso, pele, carne e nervos, vai ter uma sensibilidade. E o que é que o Espírito Santo quer que nós tenhamos? Uma sensibilidade. Não quer que nós sinta só por fora, mas quer que nós tenhamos sensibilidade
por dentro e por fora. Para que essa sensibilidade, irmãos? Para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender e saber que é a palavra do Senhor. Quando aqueles discípulos a caminho de Emaús iam falando, Jesus ia falando para eles sobre as coisas, eles sentiam quando Jesus falava, queimar no seu coração. Seu coração estava revestido de quê? De ossos, de pele, de carne. E eles sentiam dentro. Quando o Senhor falava, eles sentiam queimar no seu coração. Eles chegaram a dizer um para o outro. Porque é isso, toda vez que ele falava, nós sentia o nosso coração queimar. E lá na frente eles vão ver quando Jesus vai partir o pão. Eles vão reconhecer que é Jesus. Eles vão reconhecer que é Jesus quando ele parte o pão. O que eu aprendo é que nós devemos estar sensível ao Espírito Santo. Que nós devemos buscar a sensibilidade. E o Senhor vai dizer, ei, profetiza. O versículo de número 9. E ele me disse, profetiza uma vez mais. Agora, depois que está tudo isso, já montou a estrutura, já preparou o corpo para receber a sensibilidade, ele vai dizer, profetiza ao Espírito. Profetiza que venha dos quatro ventos o Espírito e assopre sobre estes mortos, para que vivam. Então, isso quer dizer, irmão, que eu só tenho vida quando o Espírito Santo ele está soprando dentro de mim, quando o Espírito Santo ele está habitando dentro de mim, quando o Espírito Santo resolve fazer morada em mim. Por isso que nós devemos buscar todos os dias o Espírito Santo. Devemos buscar todos os dias o Espírito Santo. Mas como é que eu busco, irmão, o Espírito Santo? Pedindo, em oração, lendo a palavra, se reunindo em comunhão com os irmãos. Lembra quando ele chamou os discípulos, que deu ordem para que eles ficassem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder? Os irmãos estavam tudo em comunhão, estavam tudo em união, porque eles estavam esperando o quê? O Espírito Santo. Eles estavam esperando que descesse a presença do Senhor. Mas ia descer para quê? Para qualquer coisa não, para que eles fossem cheios, para que eles pudessem dar continuidade ao ministério de Jesus. E só se dá continuidade ao ministério de Jesus se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter ousadia, nós vamos ter intrepidez, nós vamos ter disposição, nós vamos ter alegria, nós vamos ter paz, nós vamos ter longanimidade, bondade, mansidão. Por quê? Porque estamos cheios do Espírito Santo. Aqui nesse texto vai falar de um povo que estava morto, de um povo que estava desobedecendo a Deus, não queria mais saber de Deus, queria viver no seu próprio caminho. Mas a Bíblia nos instrui para que nós venhamos buscar a Deus. Se você observar Jesus, antes dele dar início ao seu ministério, ele teve que ser batizado por João Batista. E nesse batismo ele foi revestido pelo Espírito Santo. E nós devemos todos os dias buscar esse revestimento. Tem muitos aí que buscam o batismo só pelos pecados. João batizava aqui antes, para a remissão dos pecados. Mas não fica só nisso não, irmãos. Jesus veio para derramar o Espírito Santo. Veio para derramar. Por isso João Batista, ele veio preparando o caminho, veio falando com o povo, veio profetizando, para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos, para que eles deixassem o pecado de mão, para que eles estivessem preparados para que quando Jesus viesse, eles fossem batizados com o Espírito Santo, recebessem a virtude do Espírito Santo. Por isso João Batista veio preparando, e quando o próprio Jesus veio ser batizado, João disse, me convém que eu seja batizado por ti. Mas se você observar, pouquinho antes, João Batista, ele era batizado desde o ventre. Desde o ventre ele já era cheio do Espírito Santo. Mas Jesus devia ser batizado para que se cumprisse a justiça, para que se cumprisse o que está escrito nos Salmos e nos profetas. Jesus tinha que ser batizado para servir de exemplo, para que o ministério dele pudesse estar de acordo com a vontade do Pai. Então, se era necessário que se cumprisse tudo isso. E aqui, se nós observarmos Ezequiel 37, ele está trazendo vida a um povo que estava morto.
Aí tu diz assim, mas eu estou andando, eu estou indo para lá e para cá, eu estou alegre, a minha família está bem. Mas e dentro, como é que está? Como é que está a situação por dentro? Será que você tem sentido a sensibilidade do Espírito Santo? Será que não está na hora de você buscar um renovo? Será que não está na hora de nós buscarmos um renovo, buscarmos um mais de Deus? Para que nós busquemos um mais de Deus, nós temos que se preparar, nós temos que investir tempo, nós temos que se dedicar, nós temos que priorizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que nós se contamine com o mundo, mas a vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que a obra do Senhor, ela possa ser manifesta em terra, para que nós possamos ver os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas. Isso só vem quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E uma prova, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, são os levantes contra as nossas vidas, irmãos. Porque o inimigo, ele não vai lutar contra quem está caído, não. O inimigo, ele vai lutar contra quem está de pé. É por isso que vem muitas lutas, vem muitas pelejas contra as nossas vidas, porque nós estamos cheios, nós estamos buscando a presença do Senhor. E o inimigo, ele não vai ficar satisfeito com isso. Por quê? Porque quando nós estamos cheios, quem prevalece é a vontade do Senhor. Quem prevalece é o reino dos céus. Quem prevalece é o Espírito Santo em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que você receba essa palavra no seu espírito. E que você possa refletir, possa meditar e analisar como é que está a sua vida espiritual. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar a Deus. Ô glória! Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora ao peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está aí sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo posso e tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Ô glória! Aleluia! Aleluia!
Oh, glória! O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou que tudo posso e tudo ver. Neste momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Oh, glória! Aleluia! Deus é bom e o tempo todo Ele é bom. Glorifique e exalte o nome do Senhor, igreja. Vamos cantar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com total autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória.
Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse. Eita! É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Do outro lado canto, do outro lado canto, do outro lado canto. Aleluia. Alavaia, terebeca na baragasúria. Adora Ele nessa noite, adora Ele nessa noite. Exalte e glorifique o santo nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida. Fôlego é nossa vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, aleluia. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Aleluia. Já vi fogo e terremotos, e vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro. Eu me sinto no teu colo altíssimo. Canta, igreja, adora Ele. E não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Ele acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Aleluia. Oh, glória! E não há, e nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Ele acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo
aos que nele crê. E se você crê, adora, aplaude, exalte, glorifica. Oh, glória! Oh, aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda a casa, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia! Tu és lindo, Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Jesus. Que coisa maravilhosa é poder estar na tua presença e sentir ela fluir dentro de nós, jorrando a vida que necessitamos. Meu Deus, a ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja todo louvor. Aleluia! Aleluia! Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Uma vez mais eu saúdo, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que culto abençoado está sendo esse para a glória de Deus. Nosso primeiro culto de ensino, nosso primeiro culto de doutrina, nosso primeiro culto conhecendo mais de Deus do ano de 2022. E que coisa maravilhosa é poder desfrutar da presença do nosso eterno Senhor e Salvador de nossas vidas mediante ao seu Santo Espírito. Oh, glória! Deus possa abençoar abundantemente, ricamente, os irmãos que estão no templo, os irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, as duas páginas no Facebook, Instagram, os que vão acompanhar mediante ao nosso canal no YouTube. Deus abençoe as vossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Primeiro culto de doutrina, de ensino, conhecendo mais de Deus no ano de 2022. E tem tema, tá bom? O tema da mensagem desta noite, para aqueles que anotam, que gostam de registrar o momento, a oportunidade, é esse: tomando posse do que Deus nos entregou. Vou repetir mais uma vez: tomando posse do que Deus nos entregou. Podemos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Tomando posse do que Deus nos entregou. Aqueles que trouxeram os seus exemplares, abra comigo no livro de 2 Samuel. O capítulo é o de número 23, o versículo é o de número 11 e de número 12. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Oh, glória! A minha alma se alegra, regozija no Senhor, de poder estar diante da amada igreja, e um bom número hoje dentro da congregação. E o Senhor é bom e o tempo todo Ele é bom. Aqueles que encontraram como um sinal, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: me espera porque eu também vou. Pronto, vai todo mundo morar no céu. Oh, glória! Escrito está, livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, versículo de número 12. E depois dele, Samá. Diga comigo, Samá. Escute. Filho de Age, Ararita. Presta atenção, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, aonde havia um pedaço, diga comigo, pedaço. Diga comigo, pedaço
de terra cheio de lentilhas. E o povo fugira diante dos filisteus. Este, no caso Samá, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, bendito seja o Senhor que criara os céus e a terra e tem proporcionado esse momento para conhecer um pouco mais da Tua palavra e externar para as nossas vidas a Tua vontade. Fica, meu Senhor, o nosso pedido de fales e não te cales ao nosso respeito. Fica o nosso pedido, meu Senhor, continue operando abundantemente, soberanamente no meio de nós, para que o teu nome seja glorificado e as nossas vidas sejam alcançadas e abençoadas pela tua presença. Nós te agradecemos, porque os céus e terra hão de passar, mas a tua palavra permanecerá. Nós queremos ouvir a tua voz, porque já podemos sentir a tua presença na casa, no ambiente, e nós queremos, meu Senhor, regozijar ouvindo o que o Senhor tens a falar. Então fala conosco no nome de Jesus. A igreja diz amém e se expressa aplaudindo o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Tema da mensagem: tomando posse do que Deus nos entregou. De fato, o Senhor tem nos entregado algumas coisas. E o texto na qual nós acabamos de ler, nós vamos ser impactados pelo feito heróico de Samá. Ele é um dos valentes de Davi. Nós estamos, os versículos anteriores que nós não lemos, está falando da galeria dos heróis de Davi, dos valentes de Davi, dos guerreiros que se destacaram de Davi. E Samá, um dos valentes de Davi, ele se coloca na posição de defender um pedaço de terra. Porém, este pedaço aqui era como se fosse basicamente público. Por que público, pastor Reinaldo? Porque a Bíblia vai nos falar nos 2 versículos que nós lemos que a multidão, no caso os israelitas, fugiram. Então não tinha só Samá naquele lugar, tinha outras pessoas. Porém, essas outras pessoas menosprezaram aquele pequeno pedaço de terra. Abre aspas, nós devemos entender que este pedaço pequeno de terra produzia. Este pedaço pequeno de terra produzia e abundância. Ao ponto da Filístia, um país vizinho, botar o olho naquele pedaço pequeno de terra que produzia. Não sei se você já começou a entender, mas às vezes nós somos tomados de sentimentos de inferioridade. Mas eu posso liberar uma palavra de esperança e de ânimo e encorajamento para você. Até o inimigo já percebeu que você é pequeno. Só que ainda que você seja pequeno, na presença de Deus você produz. Aleluia. Pegou ou não pegou, meu irmão? Pode ser pequeno, pode entrar em crise, mas em Deus você sempre produz. Com Deus você sempre produz. Com Deus você avança. Com Deus você conquista. Com Deus você vence. Com Deus você supera. Com Deus você vai avante. Com Deus você vai muito além. Com Deus você vence gigante, derruba as muralhas. Com Deus você... Eita!
Pode ser pequeno, mas produz. Pode ser insignificante para aqueles que estão em vossa volta, mas produz. E isso é que é o interessante, até o inimigo sabe que você é pequeno, mas produz. O inimigo sabe, é por isso que ele se levanta, é por isso que ele ataca, é por isso que ele contra-ataca, porque sabe que você é um pedaço pequeno, mas tem dono e produz. Não é uma terra qualquer, não é uma terra estéril, não é uma terra infértil, mas é uma terra boa, do que plantar vai dar. Vou repetir, do que plantar, vai dar. Os israelitas escolheram aquele pedaço de terra para plantar lentilhas. Né? A especiaria base para fazer sopas, caldos, cozidos, entre outras coisas, amém? Lentilhas, verduras, né? Lentilhas. E o que me chama a atenção é que Samar, ele sendo um valente, sendo um soldado, ele está lá no campo. E os moradores da região, do bairro, está tudo no campo também. Nós podemos conjecturar, mediante a situação, que era tempo de colheita. Por que nós podemos conjecturar que era tempo de colheita? Porque se analisarmos um pouco o livro de Juízes, nós entenderemos que os amonitas, os amalequitas, os midianitas, os itas, tudinho do Antigo Testamento, amém? Eles só se levantavam contra Israel quando estava no período fértil, no período de colheita, porque é onde eles iam para saquear o que de bom eles tinham. Abriu o entendimento da amada igreja agora? Os inimigos do povo de Deus, os filisteus, a Filístia, um país vizinho, com a capital Gate e uma segunda Ecrom, eles se levantam e vão lá naquele pedaço de terra, e eles vão para saquear, eles vão para roubar, e eles vão até mesmo para destruir quem estiver lá. Até porque nós entendemos que para uma colheita ser bem sucedida, tem que haver os trabalhadores, porque sem trabalhadores, sem colheita. Sem trabalhadores também não tem nenhum tipo de plantio, nenhuma serventia de nada. Então o inimigo prestou atenção que era tempo de colheita, e eles vão, reúne o exército, reúne os maiorais, reúne os valentes, e vão naquele pequeno pedaço de terra. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler em 2 únicos versículos, que todo o povo que estava reunido ali naquela festa de colheita, porque quando chega o tempo de colheita, e abre aspas aqui, redobre a atenção, quando você escolhe as melhores sementes, e o tempo é propício, o tempo é favorável, a chuva ajudou, a terra ajudou, Deus abençoou, o que é que você vai esperar? Uma boa colheita. E quando você recebe aquilo que de melhor você plantou, você recebe com o quê, irmãos? Com muita ou pouca alegria? Muita ou pouca alegria? Eles estavam muito felizes, por quê? Porque a colheita foi boa, porque tinha colheita. Mas o inimigo também sabia que era tempo de colheita e queria roubar a colheita. E muitos deram as costas para aquela colheita. Tem pessoas que estão num estágio, não sei nem dizer como, que parece que tanto faz como tanto fez. A pessoa passa a vida toda plantando, e na hora de colher, basta um levante do inimigo, e a pessoa joga tudo para o chão, dá as costas e vai embora. E isso é uma atitude que muitos têm tomado. Passam a vida toda orando, jejuando, plantando ali, semeando ali,
E a Bíblia diz que se não esmorecermos, colheremos a seu tempo. O apóstolo Paulo ensinando as igrejas. Mas parece que não dá nem para parecer, até porque nós nunca iremos saber o que de fato tem na mente do povo. Como eu falei no culto de domingo passado, às vezes falta só um tiquinho assim para você receber uma palavra, uma bênção, uma vitória que vai mudar toda a tua história. E por nada você volta e retrocede. Lembra da mensagem de domingo de Naamã? Ele tinha duas opções: mergulhar 7 vezes ou voltar para casa leproso. E ele já estava lá, o ambiente estava favorável, não custava nada, ele mergulhou e recebeu. Mas quantas pessoas dão as costas e vão embora? Assim como as pessoas, assim como o povo, final do versículo 11, o povo fugira de diante dos filisteus, mas Samar não fugiu. Samar, ele se revoltou, ele se enfureceu, ele bateu, colocou os pés no chão, fincou bem fincada, e isso é que eu acho muito profundo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Josué. Eu quero fazer ponte com isso. Capítulo de número 1, versículo de número 3. Samar, eu estou conjecturando a situação, e eu vou me basear pela Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo número 3. Enquanto você procura, retrocede, nós estamos no 2 Samuel, você vai retrocedendo até chegar em Josué. Capítulo 1, versículo número 3. Escrito está, é Deus falando com Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Vamos ficar só até aqui. É uma promessa para Israel quando eles estão em fidelidade para com Deus. O texto na qual nós acabamos de ler aqui vai relatar que Moisés era morto. Deus anima Josué e diz: Moisés, meu servo é morto, esforça, tem de bom ânimo, e como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E aonde pisar a planta do teu pé, eu tenho te entregado, porque eu vou na frente para te entregar as coisas. Porque Deus tem nos entregado as coisas. Samar, ele sabia que aquele pedaço de terra foi dado por quem? Por Deus. Principalmente aqui, nas conquistas de Israel, que está relatado no livro de Josué. Porque o livro de Josué é um livro de guerra, um livro de peleja, onde há guerras e batalhas, porém as conquistas é onde o povo entra na terra de Canaã, vence aquela multidão que habitava naquele lugar e se estabelece na terra de Canaã, e agora eles vão dar continuidade com a vida. O tempo passa, está na época de Samar, era um pedaço de terra, mas que produzia muito, trazia muita bênção, prosperidade, alegria, era um campo de esperança, era um campo motivacional, era um campo importante, era pequeno, mas era importante, mas o principal de tudo era que Deus tinha dado. Vou repetir, o mais importante era pequeno, mas foi Deus que deu. Era insignificante para o povo, mas para Samar não. Por que, pregador? Porque foi Deus que deu. Era pequeno e insignificante, parece que não valia a pena lutar com o exército por causa daquela lentilha, por causa daquela safra, por causa daquela bênção, por causa daquela expectativa, mas Samar, não, ele fincou os pés no chão e diz: foi Deus que me deu, eu estou em fidelidade, eu vou me armar e eu vou lutar e eu vou vencer no nome do Senhor Jesus. Por que, pregador? Porque Samar tomou de posse daquilo que Deus
te entregado. E quando você toma de posse daquilo que Deus te entrega, você tem força, você tem ânimo, você tem coragem para lutar. Você tem força, ânimo, coragem, disponibilidade para ir para a guerra. Por quê? Porque você valoriza cada pedaço, cada bênção, tudo que Deus entrega. A Bíblia diz que ele se esforçou, a Bíblia diz que ele lutou, a Bíblia diz que ele venceu, porque o Senhor lá do céu diz: tu és apenas um, e eles vêm com uma multidão, mas não te preocupa, você é um exército de um homem só, naturalmente falando. Mas abre os olhos aí, Samar, contempla que eu sou na tua vida, contempla que a multidão que está contigo é bem maior do que a que se levanta contra você, Samar. Luta, Samar, persevera, Samar, guerreia, Samar, porque eu vou te dar vitória. Oh, glória! 1 João capítulo 4, versículo 4 vai dizer: pois aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Pode se levantar um trem carregado de cão, não tem problema, Deus está conosco, nós vamos vencer um trem carregado de cão. Vamos vencer as pandemias, vamos vencer as diversidades. Por quê? Porque Deus está conosco. Você vai permanecer de pé, a tua casa vai permanecer de pé, a tua família vai permanecer de pé, os teus sonhos que veio da parte de Deus vai permanecer de pé, o ministério vai permanecer de pé, ainda que seja pequeno, não tem formosura ainda, não tem grandeza ainda, mas valoriza o que Deus te deu. Você tem que tomar de posse. Porque quando você não toma de posse, você é fraco, covarde, retrocede, é que nem galinha da Angola. Tô fraco. O capote. Só levando o capote do inimigo, é mistério. Só no capote do inimigo você está levando, meu irmão. Você tem que acordar para a vida. Você tem que tomar de posse daquilo que Deus te deu, porque quando Deus te dá uma coisa, Ele garante até o final, Ele se responsabiliza até o final, Ele vai te ajudar até o final. Lembra do que Deus falou com Josué, dizendo: enquanto você estiver no caminho certo, enquanto você cumprir a lei e minhas ordenanças, eu serei contigo, assim como fui com Moisés, meu servo, que é morto. As bênçãos de Deus estão sobre nossas vidas. Então, em primeiro lugar, guarda na tua vida, você tem que tomar de posse do que Deus te deu. Porque quando você toma de posse do que Deus deu, não falta força, não falta ânimo, não falta estratégia, não falta disponibilidade. Por quê? Porque você é criado dentro de você um sentimento de valorização, ainda que seja no pouco. Mas não te preocupa, porque um pouco com Deus é muito. Ainda que seja pouco, mas com Deus é muito. O que eu tenho, pastor, é pouquinho. O que eu tenho são pedacinhos, é uinhos da vida. E eu não gosto do diminutivo, tá certo? Eu não gosto do diminutivo, mas vamos trabalhar no diminutivo. É um diminutivo, é as coisinhas pouquinhas, uma famíliazinha, um inhozinho da vida. Mas não tem problema. Para você pode ser inho, mas para mim é ão, porque eu valorizo tudo aquilo que Deus dá. E quando você valoriza, você cuida, você guerreia, você se esforça, você rompe, você vai além. Deus deu um grande livramento. E ele entra na galeria dos valentes de Davi com este grande relato, com este grande feito, com essa atitude importante, heróica. Era pequeno, mas foi Deus que deu, e eu não entrego para o inimigo, não. Se o inimigo quiser, ele vai ter que me matar, mas não era da vontade de Deus matar ele. Você lembra de Nabote? Preguei recentemente. O próprio rei queria a vinha de Nabote. E que foi que ele diz? Não vendo, não troco, não negocio, porque eu estou valorizando o que meu pai me deu.
Ele teve que morrer para poder perder. E isso é um feito heróico. É melhor você morrer honrado do que dar as costas desonrado. Era um importante campo de lentilhas. Os filisteus queriam tomar daquele pedaço cobiçado de terra. O povo recuou, porém Samar pôs-se no meio do campo e defendeu, ferindo os filisteus. A atitude corajosa de Samar agradou a Deus, e o Senhor honrou a sua determinação em valorizar o que o próprio Deus tinha entregado. E o que foi que Deus fez? Concedeu um grande livramento. Então a mão direita levantada aí no nome de Jesus. Quando você toma de posse e quando você entra na luta, ainda que seja para morrer, não tem problema. Vai chegar o livramento de Deus para a tua vida. Perdão. E o Senhor vai glorificar o seu nome nesta causa. Alguém toma de posse no nome de Jesus? Glória a Deus. Se Samar não tivesse tomado de posse daquele terreno, os filisteus iriam tomar. Por isso devemos tomar de posse tudo aquilo que Deus entrega. Para você é pouco, mas para o inimigo está vendo que é vantajoso. Pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou o mistério aí? Para você pode ser insignificante. Você pode fazer parte, você pode estar sentado aqui essa noite aprendendo, mas você pode fazer parte da turma que não tem problema não, vou para outra igreja. Tem problema não, vou para outro relacionamento. Tem problema não, vou para outro casamento. Tem problema não, vou para outro emprego. Não vou lutar, não vou questionar. Oh, meu Deus. Lembra de Gideão? Quando Deus disse, tem muita gente contigo aí, mas vamos fazer uma subtração? Quem for frouxo e covarde, que volte. Porque se você é frouxo, se você é covarde, a obra não é o teu lugar. Se você é frouxo, se você é covarde, o campo de batalha não é o seu lugar, porque campo de batalha é lugar de valentes e valorosos. Eu falo de homens e eu falo de mulheres. Até porque quem não veste a camisa do seu time, aqui vai um mistério, presta atenção, quem não veste a camisa do seu time não merece o aplauso da plateia. Pegou ou não pegou o mistério aí? Porque tem gente que quer receber sem trabalhar. Tem gente que quer ser honrado sem se disponibilizar, sem fazer. Tem gente que quer receber as premiações, mas não quer pagar o preço lutando e nem treinando, nem se capacitando. Como é que pode, meus irmãos? Numa linguagem que todo mundo entende aqui, se você não veste a camisa do seu time, você não merece o aplauso da plateia. Para você poder entender e compreender o mistério. Se Samar não tivesse tomado de posse, quem é que já estava preparado? Os filisteus. A maioria do povo pegou o beco, capou o gato, como a gente diz aqui no Ceará. Na capital cearense, aqui em Fortaleza, Fortalcite, ô glória. Mas Samar, um homem valente, ô glória, diz assim, ó: eu pisei, eu plantei, eu vou colher. Não reparto com ninguém, não vendo com ninguém, não vou permitir ninguém subtrair, roubar, tomar, saquear, destruir. Eu vou colher, eu vou viver, eu vou contemplar, eu vou usufruir de tudo aquilo que Deus me deu e eu lutei para receber a minha colheita.
tem pessoas que, infelizmente, não sei se é ingratidão, não sei se é covardia, uma frouxidão da vida, não sei o que é, irmãos. Mas tem pessoas que nem nos empurrão pega. Sabe aqueles carros antigos? É do tempo do álcool. Hoje é etanol, é do tempo do álcool. Em tempo chuvoso, que dava na chave. Os Chevetes da vida, os Monza da vida, eita, os Escortes da vida. Quando chegava neste tempo de inverno, e que Deus abençoe o nosso inverno, principalmente levando chuva para o sertão, para que haja um feijãozinho do bom para a gente comer bem baratinho na nossa mesa, em nome de Jesus. Pegava, aí o pessoal dizia, empurra que pega. Tinha deles que era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem nos empurrão pegava. Tem gente que é nessa proporção. Nem nos empurrão presta. Misericórdia. Aí o que é que acontece? Até o que tem será tirado. Meu Deus, isso é forte demais. Eu paro ou continuo? Eu paro ou continuo? São 8h31. Geralmente dia de terça acaba 8h30. Eu paro ou continuo? Continuo? Então eu vou acelerar por causa da amada igreja. Nós devemos ocupar o espaço que Deus nos deu para que o inimigo não venha ocupar. Nós devemos tomar de posse do que Deus nos entregou. Deus falou a Josué, Josué, aonde pisar o teu pé, eu tenho te entregado. O problema é que quando se está numa vida natural e carnal, você não valoriza o pouco. Mas se você está conectado ao Espírito e vivendo no Espírito, você discerne o natural, o carnal e o espiritual. Tudo é discernido, em outras palavras, tudo é entendido e compreendido. Aí você sabe que a numerologia não adianta quando você tem Deus ao teu lado. Por quê? Porque segundo a carne, a multidão pode ser grande e você pode estar sozinho. Muitas as calúnias, as fofocas, muitas são as armas forjadas, preparadas, é muita coisa. Aí no natural ele diz, matamos ela, matamos ele. Mas você está conectado em Deus, tendo uma vida espiritual, na dependência de Deus, se esforçando para permanecer de pé, porque a palavra nos ensina e doutrina que quem está de pé cuide para que não caia. Aí o inimigo vem e se levanta, e você é um exército de um homem e de uma mulher só. Mas no lado espiritual tem toda a comitiva celestial, angelical ao teu lado. Lembra do profeta Eliseu, quando ele viu os exércitos rodeando o pé do monte onde ele morava, e Geazi diz, meu Senhor, estamos ferrados, estamos lascados. Aí o que é que o profeta vai dizer? Deus, abre a visão deste moço carnal, natural, está tanto tempo comigo, mas não aprendeu ainda que maior o que está conosco do que o que está com eles. Abre os olhos desse meu servo incrédulo. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do profeta. Aí o Geazi vai e contempla e viu cavalos, cavaleiros, um exército, tudo Deus viu. Oh glória, até ele se incha, pode vir, vem pro pau, sobe no monte para ver que se a chapa não esquenta. Oh glória. Porque você quer tomar um chá de ânimo virtuoso. É os teus olhos espirituais sendo abertos para contemplar que Deus está ao teu lado, que Deus enviou anjos para te guardar, para te livrar e ainda para guerrear as tuas guerras. Entenda uma coisa, meu irmão, enquanto vocês permanecerem num caminho, é estreito, é apertado, são poucos os que entram, são poucos que avançam, mas é um caminho garantido de bênção, de vitória, de milagre, de vida eterna. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Vou correr.
Gênesis capítulo 25, versículo 34. Agora vamos ver o oposto. Gênesis capítulo 25, versículo 34. É o último versículo, se não me engano. Cadê? 25, 34. Último versículo do capítulo 25 de Gênesis. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e se levantou e foi-se. Assim desprezou Esaú a primogenitura. Olha o outro lado da moeda. Esaú era primogênito. Esaú tinha uma promessa na vida dele. Mas ele estava passando por uma crise. Diga comigo, qual, pastor? Ele foi para o campo e foi caçar. E ele era perito na caça. Só que naquele dia não apareceu nada. E ele se esforçou demais. E a Bíblia diz que ele estava para desmaiar, para cair. E ele chega na casa do seu irmão e diz assim, ó: eu não apanhei nada, não cacei nada, estou para morrer aqui. Me ajuda com um prato de comida? Aí o irmão dele, sagaz, aquele que agarra a oportunidade, suplantador, enganador também, a gente mistura tudo nessa hora. Agarrando a oportunidade, diz assim: tá certo, mas eu te dou um prato, daqueles pratos que só eu sei fazer e tá no ponto aqui. Tem até pãozinho aqui para molhar e melar os beijos. Só se você me der a tua primogenitura. Naquela hora, mediante a crise, para Esaú era insignificante. Porque não era o tempo dele expressar a essência da primogenitura, o valor da primogenitura. Não era o momento. Porque ele estava na luta e numa crise. Era uma promessa que ele tinha, era uma carta de Deus que ele tinha. Ele era o primeiro. A bênção estava sobre a vida dele. Só que ele passou por crise e por luta no campo. E o irmão dele se aproveitou da situação. E diz: troca. E diz: tá bom. Porque eu estou quase morrendo. E para que vai me servir a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Porque uma vida sem Deus é assim, é vazia. Não valoriza o que Deus deu. Se ele tivesse orado, se ele tivesse clamado, ou quem sabe ter ido para a casa do pai, para a casa da mãe, ou ter pegado dos gados ali, tivesse feito alguma coisa, ele teria comido. Mas ele menosprezou a primogenitura, o direito de ser cabeça, o direito de ser o primeiro. Ele menosprezou por lentilhas. E olha aqui o outro lado da moeda. Samar valorizou um pedaço de campo de lentilhas. E Esaú perdeu, entregou, doou a sua primogenitura por lentilhas, por um prato de comida. Ele se humilhou de uma tal maneira que perdeu a posição de ser o primeiro, de ser chefe, de ser cabeça. Fala de lentilhas, mas os significados são antagônicos, são diferentes. Samar valorizou o pedaço de campo e Esaú menosprezou a primogenitura. O que é que acontece com Esaú? Lá na frente o seu pai está para morrer e ele vai querer a bênção. Só que lá atrás ele tinha perdido a oportunidade de ser abençoado. Não vou trazer em consideração o contexto. Eu vou só para a essência, amém? Ele lá atrás, capítulo 25, versículo 34, diz que ele desprezou a primogenitura. Mas lá na frente queria a bênção, não queria? Mas lá atrás não valorizou, não fez por onde. Porque quem não veste a camisa do seu time,
não merece o aplauso da plateia. Agora, você entende aqui o mistério? Josué, capítulo número 14, versículos 6 ao 15, vai dizer que Caleb vai até a Josué. Eu vou ganhar tempo, anote a referência, eu vou ganhar tempo. Caleb vai até Josué dizendo: tu se lembra? A promessa que Deus nos fez, só eu e você iria entrar na terra de Canaã. Toda a nação morreu do outro lado do Rio Jordão. Mais de 4 décadas se passaram. Tenho 85 anos de idade. Recebi a promessa com 40 anos de idade, você é testemunha. E eu ainda estou com vigor, com força. E você está com a autoridade da vez, Josué. Me abençoe, porque eu quero a terra que Deus me prometeu. Lá tem gigantes. Tem os filhos de Anak, Aimã, Talmã e Sensai. Estão lá os gigantes nesta terra. Mas não tem problema, eu tenho 85 anos de idade, mas Deus me conservou, oh glória, eu fico feliz por isso. Porque quem espera em Deus, a força é renovada e poupada, oh glória. Quem espera em Deus, renova as suas forças. 85 anos de idade, quem sabe os cabelos assim grisalhos, que nem o nosso irmão obreiro Assis, os cabelos grisalhos, bem branquinho, bem alvinho, mas ele está lá todo enxuto. Eu tenho treinado, eu tenho esperado pelo meu momento, porque naquele grande dia, 45 anos atrás, se não me falha a memória, Deus fez uma promessa e eu tomei de posse dela. Faz mais de 4 décadas se passaram, mas chegou o momento de eu ir para a guerra. Aí Josué disse: vai, está abençoado, pega, porque a terra é tua, eu sou testemunha. E a Bíblia diz que ele foi, lutou, expulsou os gigantes e tomou de posse da terra e se estabeleceu nela. Com 85 anos de idade. Capítulo 15, versículo 13 e 14, ele expulsa os gigantes, os filhos de Anak, Sensai, Umã e Taimai. Ele expulsa os gigantes dali, gigantes. Um velho de 85 anos de idade botou para sair voar dos gigantes. Por quê? Porque quem espera em Deus recebe a força que é o próprio Deus, que vem de Deus e é o próprio Deus. Tem pessoas que se desesperam, o tempo está passando, pastor, o tempo está passando, mas eu quero te dizer uma coisa: o tempo está passando, lógico, o tempo não para, amém? Mas você está esperando em Deus? Você está confiando em Deus? Você está se resguardando em Deus? Porque se você tiver, não tem problema, o tempo vai passar, mas só que o Senhor do tempo tem determinado o momento certo. Eclesiastes, o sábio vai dizer que há um tempo determinado. Aí eu quero fazer uma pergunta: já que o tempo da bênção não chegou, da colheita não chegou, da vitória não chegou, o que é que você está fazendo? Está brincando? Está perdendo tempo? Ou você está orando, esperando em Deus? Ou você está vadiando, me perdoe a força da expressão? Ou você está fuleirando, me perdoe a força da expressão? Porque alguém tem que se colocar na posição de falar umas verdades. Porque enquanto algumas pessoas estão chorando, esperando, orando, jejuando, pagando o preço, outras estão brincando, outras estão com sem vergonhice. Outras estão desvalorizando e menosprezando o pouco que Deus deu. Não estão fazendo caso da luta e da prova que estão passando, que está simplesmente testando a fé. Aí o que é que acontece? Vai chegar o dia da vitória e você pode se deparar com a síndrome de Esaú. Eu quero a minha bênção. Infelizmente, eu tenho uma notícia ruim para lhe dizer. Você não merece, porque você tem menosprezado o que Deus tem te entregado. Mas você está na qualidade de Caleb.
Você está na glória, você está na qualidade de Samar. Aí chega o tempo certo, e o que é que os céus vai dizer? Esperávamos por esse momento. Céus e terra serão testemunha do agir, do operar de Deus nesta colheita que você vai receber. Eu me lembro quando Deus começou a levantar vários profetas e profetisas. Chegou o teu tempo, que era para sair do ministério, está lá, Deus vive. Eu dizia: Deus, se de fato tem chegado o meu tempo de sair desse ministério que me acolheu, que me deu a oportunidade, que confiou absurdamente em mim de uma maneira inquestionável. Se verdadeiramente chegou o meu tempo de eu me despedir, de eu sair da casa do meu pai espiritual, da minha mãe espiritual, eu não aceito sair pela porta dos fundos. Se és o Senhor, e se de fato esses profetas e profetas estão dizendo que chegou o tempo, eu só aceito sair de cabeça erguida e pela porta da frente. Porque eu cheguei humilhado, maltratado e pisoteado. Mas eu quero sair de cabeça erguida, porque aqui o Senhor tem me abençoado. E assim o Senhor fez. Só que Deus também tinha orientado alguns profetas para direcionar, dizendo: se você não agarrar a oportunidade, ela vai passar. E pode ser que ela volte quando você estiver velho. Mas você não terá a força que hoje você tem de lutar e guerrear e trabalhar na obra do Senhor. Em outras palavras, foi o que eu fiz. Eu tomei de posse da palavra, mas eu coloquei ela diante de Deus e disse: Senhor, eu só aceito sair pela porta da frente. Eu entrei de cabeça baixa pela porta da frente, mas sairei de cabeça erguida pela porta da frente. Quantos diziam: pastor Reginaldo, vai ser o pior esse daí, tudo que o senhor passou não se compara com o que ele vai fazer, vai ver. E muitas pessoas se levantavam, oravam ao contrário, faziam macumba gospel, e aquele negócio todo, e eu esperando e confiando em Deus, dizendo: eu não saio pela porta dos fundos, eu saio pela porta das frentes, eu saio com dupla honra, eu saio como um príncipe, eu saio como um rei, eu saio como um valente, mas não saio como frouxo, não saio como covarde, não saio como rebelde, não saio como contencioso. E assim o Senhor fez. Saímos por onde? Pela porta da frente. E a situação ficou difícil no nosso antigo ministério. O nosso antigo ministério fechou as portas. E de várias igrejas que nasceram, a Igreja Cristã Tabernáculo de Deus foi a única que voltou para agradecer e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Teve um culto de despedida do ministério, estávamos lá para agradecer a Deus. E os líderes espirituais que ouviram a voz de Deus, pagaram o preço pelas nossas vidas, nos deram a oportunidade e nós fomos para o culto de despedida. Valorize o que Deus te deu. O horário chega, não precisa abrir, mas anote a referência. 2 Coríntios 6:1. Apóstolo Paulo exorta os ministros a não receberem em vão a graça de Deus. Em outras palavras, não desvaloriza, não menospreze a bênção que Deus deu. Colossenses capítulo 4, versículo 17, Paulo pede para Arquipo valorizar e atentar para o ministério que ele havia recebido de Deus, e ele exortando para que ele pudesse cumprir o seu ministério. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda, valoriza. E aqui eu concluo. Nós aprendemos por intermédio deste sermão, desta mensagem, que devemos tomar de posse e valorizar tudo aquilo que Deus nos entregou.
precisamos defender o nosso território de toda ameaça de invasão inimiga e lutar com unhas e dentes, porque certamente o livramento virá do Senhor que fez os céus e a terra. E 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo número 4, está escrito, eu já falei antes, mas vou falar para concluir: pois aquele que está conosco é maior do que aquele que está agindo e operando no mundo. Maior é Deus na tua, maior é Deus na minha, maior é Deus nas nossas vidas, nas nossas causas e no nosso ministério. Pode ser pequeno, mas produz. Pode ser insignificante para alguns, mas para quem valoriza o que Deus dá, não tem esse negócio de pequeno, médio ou grande. É Deus que deu, então valorize já. Fique de pé no nome de Jesus. Eita, que hoje o pastor está com vontade de pregar. Quase 1 hora. Valorize já que Deus lhe deu. Pastor, eu me encontro naquela situação de ter dado as costas. Volte hoje. Peça a Deus. Lembra do que Deus revelou lá em Patmos para João, para a igreja da Ásia Menor, dizendo: ei, povo, lembra de onde caístes, volta lá e arrepende-te. E pratica, e volta e pratica as primeiras obras. Você pode ter dado as costas, querido, querida. Você pode fazer parte da turma que menosprezou aquilo que Deus deu. Mas hoje você está vendo que há uma grande importância e significância muito grande. E eu posso dizer, Deus é Deus de misericórdia. Converse com Deus, se humilhe diante dele, busque, arrependa-se, e eu creio que haverá restituição no nome do Senhor Jesus. Alguém recebe essa palavra com alegria? Alguém recebe essa palavra com alegria? No nome do Senhor Jesus. Lá atrás vai ter a salva. Toda terça-feira eu faço assim. Nós fazemos assim. Você passa ali, deposita teu dízimo, a tua oferta com alegria. Bota a mão no coração. Pai, eis-nos aqui diante do Senhor. Possamos ser convencidos pelo teu Espírito, ó Pai, a se sujeitar e a valorizar, a tomar de posse de tudo aquilo que o Senhor tem dado, feito, prometido para conosco. Possamos lutar, se esforçar, romper, superar, resilienciar para a glória do Teu nome. E que os inimigos de nossas almas possam ficar envergonhados e confundidos. Porque vamos lutar. Porque este ano de 2022 é o ano do mais de Deus. Nós vamos viver o cumprimento de promessas. No mês de janeiro tem cumprimento de promessas e nós tomamos de posse pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, este ano de 2022 é ano de bênção, de ano de vitória, ano de mais de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, no nosso ministério. Meu Senhor, nós tomamos de posse, vamos valorizar e vamos guerrear, e o Senhor vai operar o livramento, vai conceder a bênção e a vitória, no nome do Senhor Jesus. Perdoa aqueles que necessitam de perdão, autentica o nome no livro da vida, estabelece a bênção, o milagre e a vitória, no nome de Jesus. Pai, nós abençoamos e consagramos dízimos, ofertas que servem para a manutenção da tua obra aqui em terra. Repreende o migrador, devorador, cortador, destruidor, prejuízo na vida de teu povo, abrindo portas onde não há porta, estabelecendo a bênção, o milagre e a vitória. E por suas misericórdias, que o teu anjo esteja ao nosso redor, nos livrando do homem sanguinário, do homem, da mulher que não tem do teu espírito.
E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações, os dons, o fruto, o fogo e todas as dádivas do Espírito Santo de Deus, repouso sobre a amada igreja, e a igreja que crê e toma de posse de vitória, diga amém. Dê a paz do Senhor ao teu irmão. Até amanhã. Amanhã tem escola bíblica. Esse mês de janeiro eu estou assumindo a escola bíblica. Não falte, amanhã será uma bênção também. No nome do Senhor Jesus.